E assim a rainha do rei se acalmou. Ele se achou que estava conquistando tudo. Ele se achou que sabia fazer tudo. Ele foi pro bar, ele bebeu, ele ficou lá vendo a bagunça toda acontecer. Mas mal ele sabia que a Esther servia um Deus vivo, um Deus maravilhoso, um Deus que tudo pode. E para Deus responder, ela também fez a parte dela. Ela orou, ela jejuou, ela ficou buscando ao Senhor. O que você está fazendo para o Senhor te responder? O que você está fazendo? Você está orando, você está jejuando, você está buscando ao Senhor, você está fazendo a obra do Senhor? Porque muitas vezes, quando as coisas acontecem, a primeira coisa que a gente quer fazer é parar com a obra. É a primeira coisa. A gente já olha, é melhor colocar fulano no meu lugar que é melhor. Ele vai fazer melhor do que eu. Não, mas Deus escolheu você. Igual Esther. Eram muitas. Deus escolheu ela. Então Deus escolheu você. E Ele não escolheu outra pessoa, Ele escolheu você. Eu costumo falar, não seja crente pato. Pega aqui e joga para o irmão do lado. Pega aqui e joga para o irmão do lado. É Ele que vai resolver. Não. Deus escolheu você. É você que Deus escolheu. Foi você. Para fazer a diferença, para mostrar, sabe? Aquilo que Deus te deu para você. Não foi para outros. Foi para você. Então mostra a diferença. Mostra essa diferença. Mesmo que Satanás se levante, igual ele fez na vida de Esther, se levantou, fez tudo isso, não é nada. Para ser enforcado, ele mesmo fez a forca para ele mesmo. Para ele mesmo. Então quando Satanás se levantar contra você, você vai poder olhar e falar assim, olha, eu fui escolhido. Você está fazendo a forca para você mesmo morrer. Você está fazendo toda essa bagunça para você mesmo morrer. Porque eu fui escolhido em meio de muitos. Eu fui escolhido. Ele olhou para mim e colocou a coroa, foi na minha cabeça, não foi no. Foi na minha. Então você foi escolhido. Foi você que foi escolhido. Não foi outra pessoa, foi você. Não foi outra pessoa, foi você que Deus escolheu. Foi você. E no 9, do 1 ao 5, chegou o dia 13 do 12º mês, e o mês de Adar, o dia em que deveria ser cumprida a ordem do rei. O rei deu a ordem para todos serem mortos. E depois o rei olhou para Esther e falou assim, olha, eu não posso. O que eu prometi, eu tenho que fazer. Mas mesmo assim ele olhou para Esther e falou assim, ó, resolve. Mesmo assim eu te dou o meu anel, te dou e você vai resolver. Esther olhou com o tio dela e falou assim, então nós vamos resolver. E era o dia em que os inimigos dos judeus esperavam dominá-los. Mas o que aconteceu foi o contrário. Os judeus derrotaram seus inimigos em todas as cidades do reino onde havia judeus. Eles se reuniram para atacar os que queriam matá-los. Ninguém podia resistir aos seus ataques, pois todos estavam com medo deles. Todos oficiais da província, isto é, os chefes dos vários povos e representantes do rei, e os governadores da província, ajudaram os judeus, pois tinha medo de Mordecai. A fama dele se havia espalhado pelo reino inteiro, e todos sabiam que ele tinha muita autoridade no governo. E o poder de Mordecai ia aumentando cada vez mais. Portanto, os judeus fizeram com seus inimigos o que queriam. Mataram todos com as suas espadas. Não deixaram ninguém escapar. Então, você foi escolhido. Você foi escolhido. Então, você pode jejuar, você pode buscar ao Senhor. Quando Satanás se levantar, vai ser todos mortos. Esther pode olhar para tudo aquilo, valeu a pena. Eu realmente fui escolhido. Ela pode olhar para toda aquela situação e foi escolhida. Ela foi escolhida. Então não é
diferente sobre a sua vida. Você foi escolhido, você foi escolhida. Você foi escolhida para louvar, você foi escolhida para varrer, você foi escolhida para abrir as portas. Você foi escolhida. Você foi escolhido. Lá na minha igreja eu abro culto à tarde, às 3 horas da tarde, às quarta-feira, culto do milagre. E muitas vezes eu chego lá na porta, muitas vezes eu olhei para o marido e falei assim, acho que eu vou entregar, porque chego lá, não tem ninguém. Eu sei que podia muito bem ter muita gente, mas não tem ninguém. Eu olhei para o meu marido esse dia e falei assim, eu vou entregar. Eu olhei até para o meu filho e falei assim, acho que vou entregar, porque assim pelo menos, sabe? Tá difícil. Aí eu olhei para a situação e falei assim, não. Aí tem uma irmãzinha que vai lá, uma senhorinha mesmo. E ela não mora perto da minha igreja, tem que pegar a condução para chegar até lá. E esses dias ela olhou para minha cara, chegou bem pertinho de mim, olhou para mim e falou para mim assim, eu orei tanto a Deus para ter culto à tarde, porque a noite não dá para mim, e eu venho aqui. Aí eu olhei assim, eu falei, Jesus, que tapa que eu levei agora, Senhor. Aí teve uma outra irmã que chegou em mim essa semana, ela olhou para mim e falou para mim assim, sério, eu vou durante a semana, mas nesse culto da tarde é onde eu me fortaleço. E eu olhei assim, eu falei assim, Senhor Jesus, dai graça, Pai. E às vezes que eu chego lá tem 2, 3. Quarta-feira foi um milagre. Que eu olhei assim, na hora que eu cheguei lá, já tinha 2 lá fora me esperando. Eu olhei assim e falei assim, oh Jesus, já tem 2 ali fora. Glória a Deus, aleluia. Fui lá, abri a igreja. Aí daqui a pouco chegou mais 3 irmãs. Eu falei assim, ai, glória a Deus, Senhor. Até a minha neta foi junto comigo, ficou lá, eu levei ela, eu falei assim, não é para levar ela, não tem problema não. Ela ficou lá, ela colocava a mão no coração e orava, olhava assim, eu falava, Jesus, louvado seja o Senhor, meu Pai. Sabe? Então faça a obra do Senhor. Teve uma vez que eu cheguei lá com meu marido estava de folga, eu falei assim, vamos lá comigo, por favor, hoje. Ele foi comigo. Aí nós chegamos lá, nós sentamos e não foi ninguém. Mas eu louvei ao Senhor, agradeci ao Senhor, fui embora para minha casa, agradecendo ao Senhor. É difícil, não é fácil. Se fosse fácil, oh Jesus, amém, glória a Deus, aleluia. Mas não é fácil. E além disso, esse ano me colocaram para tomar conta do grupo de mulheres. E tem uma irmã que já cuida desse grupo, já tem 4 anos, que já ia para 5 anos. Difícil. Outra situação difícil. Irmã, por que é difícil, irmã? Porque eu até conquistar cada uma dessas irmãs é difícil. Porque ela já acostumou com a outra irmã. Ela já acostumou com a direção da outra irmã. Elas já acostumaram com as coisas que a irmã faz. E quando a gente entra num grupo, entra a fazer algo do Senhor, o Senhor dá ideias novas. Só que você tem que ir devagarzinho para poder conquistar, para poder ajeitar. É assim, sabe? Não para na metade, continua. De repente você para, igual eu costumo falar, você para, você já está lá, por exemplo, assim, você já vai ser já a segunda pessoa já, para poder receber a bênção. Já é ali, ó, a pessoa vai sair, você já vai entrar na sua vez. Aí você para, aí você vai voltar para o fim da fila, porque você vai começar tudo de novo. Você vai começar a orar, você vai começar a conquistar, você vai começar, sabe, correr atrás do prejuízo. Esther, ela não desistiu. Ela podia desistir, ela podia olhar para toda a situação. Tem um monte de irmã, tem um monte de mulher, o que eu vou fazer aqui? Ele nem vai olhar para mim. Tem um monte, para que ele vai olhar para mim? Tem um monte aí. Ele olhou para ela, chamou ela, já colocou a coroa na cabeça dela. O povo todo vai morrer agora. Esther, você também não vai escapar, viu? Se o povo morrer, você também vai morrer junto. Vou me levantar, vou jejuar, vou orar, vou colocar outras vestes
e vou buscar ao Senhor. Ela não ficou ali sentada. Ah, vou morrer? Ah, então vamos morrer mesmo, que assim pelo menos já resolve tudo e não tem problema nenhum. Não, ela se colocou de pé. Vamos jejuar, vamos jejuar. O seu pastor está de pé, a sua pastora está de pé, eles precisam de você. É de você que eles precisam. Esses dias a irmã chegou, eu fiquei conversando, eu cheguei da igreja, fiquei lá dentro do carro com a irmã conversando com ela, que ela já queria sair da igreja, que ela já queria, e ela me ajuda muito. São duas que me ajudam muito. E ela olhou para mim e falou, não, muita bagunça, muito isso, muito aquilo, não sei o que, eu fiquei ali. E na hora que eu saí do carro, eu entrei dentro de casa, eu olhei para o marido e falei assim, nossa, você já está debaixo das cobertas? Ele olhou para minha cara assim, já são 15 para meia-noite. Eu olhei assim e falei, meu Deus, já é isso? Mas eu consegui conversar com a irmã. E eu olhei para a cara dela e falei para ela assim, temos que andar em dois. Porque se eu cair, você vai me levantar. E se você cair, quem tem que levantar você sou eu. Então nós temos que andar em duas. Aí ela olhou para minha cara assim, assustada assim. Aí eu olhei para ela assim, eu preciso de você. O seu pastor, a sua pastora precisa de vocês. Precisa de vocês em todos os sentidos. Em todos. Não é simplesmente para você sentar aqui, eu não vou dar o dízimo porque isso aí não precisa. Não. Então o dízimo tem que dar oferta. Tem que ajudar. Pagar a luz. Limpar a igreja, comprar os produtos. Precisa de tudo isso. E de muito mais. O meu marido de vez em quando, sempre, ele vai lá, ajuda o apóstolo da igreja a comprar todas as coisas. E tem hora que ele chega com as notas na casa que eu olho, eu falo, Jesus amado, precisa de tudo isso, eu preciso ainda, isso aqui ainda é pouco, eu preciso muito mais do que isso ainda. Aí eu olho assim, eu falo, Jesus. Aí ele olha bem para minha cara e diz, vamos abrir a igreja não, viu? Continua assim, vamos continuar assim ajudando a pastora, que é mais fácil. Aí eu olho para a cara dele e falo assim, se for da vontade do Senhor. Muitas vezes a gente fala assim, não, eu vou fazer, deixa comigo, porque eu faço melhor. Ajuda primeiro. Porque automaticamente quem vai te levantar é o Senhor que vai te levantar. É o Senhor que vai fazer o sobrenatural sobre a sua vida. É o Senhor. No dia que eu fui levantada presbítera, tinha uma irmã na igreja, que eu entrava por aqui, ela saía por ali. Eu entrava por aqui, ela saía por ali. E eu falo assim, meu Deus, o que eu fiz para essa irmã, Senhor? Eu quero saber o que eu fiz para ela. O que foi? Se eu falei alguma coisa, de repente eu magoei ela, alguma coisa, não sei. Porque eu entrei na igreja e comecei a fazer as coisas. A menina começou a pedir ajuda, eu comecei a dar ideias para ela e comecei a ajudar. E fiquei, amém. E essa irmã entrava, falava, Jesus, isso não está certo. E eu simplesmente fiz o quê? Falei assim, Senhor, eu vou conversar com ela. Porque não adianta você ficar falando para um, falar para outro, não vai adiantar nada. Eu tenho que conversar com ela. Eu fui lá, sentei do lado dela. Não, posso falar com você? Pode, irmã. Eu falei assim, irmã, eu te fiz algo? Não. Assim, não, de repente eu fiz uma brincadeira com você e você não gostou. Porque a gente não sabe. De repente a gente fala alguma coisa e a pessoa não gosta. Mas de repente eu fiz isso com você e você não gostou. De repente eu fui falar com você e você não gostou. Não sei, irmã, mas eu te fiz alguma coisa? Ela, não, irmã, para mim você não fez nada. Fique em paz no Senhor. Eu olhei para a cara dela e falei assim, amém. E continuou do mesmo jeito. Ela entrava por uma porta, eu entrava, saía. Eu ia conversar com ela, ela dava paz, ela já dava paz com a mão. Ela nem beijava nada, paz com a mão. Eu puxava ela e beijava ela. E eu falava, Senhor, o que acontece? E no dia que eu fui levantada presbítera, ela me fez uma afronta tão grande, que eu olhei para a situação e falei assim, Senhor, amém. Que o Senhor abençoe ela, que o Senhor faça o sobrenatural sobre a vida dela, Pai. Eu saí, fui no banheiro, sentei no banheiro, chorei, e orei pela vida dela e falei, Senhor, abençoa, Pai. Abençoa ela tremendamente. Eu não sei o que acontece, mas o Senhor sabe. Então eu olhei para o Senhor e falei, Senhor, eu não aguento mais, Senhor. Me ajuda. E na hora que eu saí do banheiro, limpei as lágrimas, saí do banheiro, encontrei com o meu marido, eu abaixei a cabeça assim para ele não olhar, assim, meu olho, ele olhou para mim, o que foi? Eu falei, nada não. Saí e fui fazendo o meu trabalho na igreja. E não sabia de nada, e daqui a pouco o apóstolo chama eu, chama meu marido, chama mais 2 lá da igreja, que são músicos, e ela já fazia tempo que estava ali na casa do Senhor.
E chamou nós dois. Entrei, fui lá pra frente, não entendi. Ele começou a falar, né, de Davi, que Davi tal, tinha tal, ajudante e tal. E começou a falar. E eu falei assim: Senhor, se ele pedir para mim falar algo, eu não tenho nada na minha mente, Senhor Jesus, nem a minha Bíblia está aqui. Eu olhei para meu marido: mas a Bíblia do meu marido está na mão dele, pode deixar que eu pego. Eu sei que meu marido vai querer louvar, então, glória a Deus, aleluia. Eu pensando nisso. Se ele chamar para alguma coisa, Jesus. E ficamos lá. Aí daqui a pouco ele fala: olha, estão sendo levantados presbíteros na igreja. Nossa, irmão, eu olhei, mas eu chorei tanto. Eu olhei assim, mas eu comecei a chorar tanto. Eu olhei assim e falei: Senhor, obrigado, Pai. Obrigado. A afronta vem, o levante vem, mas o Senhor automaticamente Ele nos abençoa. Automaticamente Ele nos abençoa. Queria chamar a Débora Jorges aqui, amém? Sabe? Você foi escolhido. Foi você. O Senhor chamou você para ser a diferença. Não foi seu irmão, seu vizinho. É pro meu vizinho, é pra minha vizinha, é pro irmão. Isso daí é só pro pastor. É só para ele. Imagina, eu nem quero saber, é só para ele. Não. O pastor, ele foi chamado sim. Mas você também foi chamado. Você foi chamado. Você foi chamado. Amém? Você foi escolhido. Foi você. Não foi outra pessoa, foi você. A pastora foi chamada? Ela foi chamada sim. E ela está fazendo. O pastor foi chamado? Foi, ele está fazendo. Os músicos foram chamados? Foi, ele está fazendo. Então faça a sua parte. Faça a diferença. Faça a diferença. Sabe? Mostra para os seus parentes que você é diferente. Quando meu marido começou a servir ao Senhor, tem um primo dele que olhou para a minha cara e falou assim: o que você fez com o Isaac? Isaac não é assim. O que você fez com ele? Ele não era desse jeito. Olha como que ele está agora. Eu olhei bem para a cara dele e falei para ele assim: eu não fiz nada. Foi o Senhor. Foi o Senhor que mudou. Mas para ele mudar, eu tive que ser a diferença. Quantas vezes eu ia para a igreja, colocava minha mão no banco e falava assim: meu marido vai estar aqui comigo. Em nome de Jesus, esse lugar já é dele. Quantas vezes? Então só que eu tenho que mostrar a diferença. Mostra a diferença. Mostra a diferença para o Senhor. Mostra a diferença para o Senhor. Sabe? Mostra. De repente o seu jeitinho é de você ficar sentada. Só que de repente você está sentada. Muitas vezes aconteceu isso comigo. Para vocês verem eu falar que agora é milagre de Deus. Porque nem a minha boca eu abria. Se alguém falasse comigo, que já saía. Porque eu era muito tímida. Vocês não têm noção. Muito. Quando eu contei o meu primeiro testemunho, ninguém entendeu nada. Já dei o microfone logo e já desci. Quando a irmã falou para mim assim na escola dominical: olha, irmã, ninguém entendeu nada. Mas eu estava ali, mostrando a diferença. Então mostra a diferença. Não tenha medo. Deus, Ele é o nosso Pai. É Ele que nos ajuda. Ele que faz o sobrenatural acontecer. Amém? Se coloque de pé. Preste bem atenção neste louvor, amém? Eu louvo a Deus que meu filho está tocando, porque ele olhou para mim: eu não vou. Depois ele falou: eu não vou tocar, e ele está tocando. Amém? Está mostrando a diferença. Então eu louvo a Deus por isso. Feche os seus olhos e fala para o Senhor: Senhor, eu quero ser a diferença.